Hoje nós falaremos sobre o 7º episódio da 2ª temporada de Vinland Saga. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse episódio e o que eu achei dele. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 3 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. E caso você já seja inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo do canal, ative o sininho para garantir que você vai estar recebendo a notificação toda vez que vídeo novo sair. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Esse 7º episódio do anime começou com o Cobra e os seus capangas investigando um roubo que houve em uma das propriedades da fazenda, durante a noite. No próximo dia, então, o Einar acorda, vai até o poço para lavar o rosto e ele encontra novamente a Arnhide que estava ali, também lavando o rosto. Eles novamente se cumprimentaram e a Arnhide novamente elogiou o Einar pela pessoa que ele é e ele ficou novamente muito feliz porque ele gosta bastante dela. O Thorfinn percebeu o teor da conversa e falou que ia para o trabalho antes para facilitar a conversa entre os dois, para só terem os dois ali. Pouco tempo depois do Thorfinn ter ido pro trabalho, ele também se juntou ao Thorfinn. A Arnhide então foi até a casa do Ketil e lá ela foi repreendida pela esposa dele por ela ter se atrasado por ter ficado de conversa com o Einar. Além disso, ela foi encarregada de preparar um banquete, porque o Ketil estaria em uma reunião e provavelmente ele traria convidados, então ela precisaria ter uma refeição pronta para várias pessoas. Nos mostrou então o progresso da fazenda do Thorfinn e do Einar e já mostrou pequenos brotos de trigo que já tinham nascido e que fizeram o Thorfinn refletir sobre a fragilidade da vida em sua concepção. Ele nunca tinha visto brotos de trigo antes e ele pensou, como que aquelas coisas tão frágeis podem gerar um pão, que é uma coisa que eles usam para comer, uma coisa rígida, muito diferente daqueles brotos frágeis que ele estava vendo. E o Einar então se prestou a ouvir as reflexões do Thorfinn. Foi aí que o Einar começou a rezar para que a plantação deles desse certo, porque depois do trigo ter sido plantado, a única coisa que eles podiam fazer para tentar garantir que ele seja colhido seria rezar para que tudo desse certo. E ele também incentivou o Thorfinn a fazer isso, o que fez com que o Thorfinn se abrisse um pouco mais também e gerasse umas cenas bem engraçadas pra gente. Nesse mesmo dia, o Ketil chegou com uma visita que era nada mais nada menos do que o seu filho chamado Thorgil, que o encontrou na conferência e resolveu vir para a terra do seu pai para ter uma refeição com ele. Enquanto eles estavam se encaminhando para a casa do Ketil, o Cobra chegou com os 2 suspeitos de terem roubado da propriedade dele. Os suspeitos eram uma criança de 12 anos e a sua irmã, que estavam roubando aquela comida para conseguirem sobreviver, porque o seu pai havia desertado da fazenda e a sua mãe estava doente, ou seja, eles não tinham condições de produzir alimento e, portanto, eles deveriam encontrar outras fontes de se alimentar. Eles deixaram o julgamento dos 2 irmãos para depois da refeição deles. Enquanto eles comiam, o Thorgil tentou convencer o Olmar a participar do exército e, inclusive, entregou a ele um colar contendo as orelhas de alguns ingleses que ele havia derrotado em batalha. E aí o Ketil interviu pro Thorgil parar de importunar o seu irmão mais novo. Foi aí que o Thorgil disse sobre as lendas do Ketil Punho de Ferro, que era o seu pai. As lendas diziam que o Ketil era tão forte que a sua arma era despedaçada em poucos usos, então ele passava a lutar com os seus próprios punhos na batalha e por isso a alcunha de Punho de Ferro. Isso impressionou o Olmar e encorajou ele a tentar superar esse medo que ele tem para se tornar um guerreiro de verdade. O Ketil não gostou que eles mencionaram a história dele e pediu para eles pararem com aquilo. E então, terminada a refeição, eles decidiram fazer o julgamento das crianças. Foi aí que nos foi mostrado que o Ketil é um homem muito gentil e ele não gostaria nem mesmo de torturar aquelas crianças, pois, segundo o código viking, era natural que os ladrões fossem punidos pelos seus atos, inclusive era comum, até mesmo com crianças, que partes do seu corpo fossem pagos no lugar dessas transgressões. Então o Thorgil pediu para que cada um dos irmãos tivesse um dos braços deles decepados. O Ketil não gostou nada dessa proposta, mas imediatamente o irmão mais velho da menina pediu para que ela não fosse envolvida nisso e que apenas ele pagasse pelos seus pecados. Então a proposta do Thorgil seria decepar os 2 braços do irmão mais velho. Um dos servos do Ketil falou que eles deveriam trabalhar para o Ketil para pagarem, para restituírem o valor que foi perdido pelo roubo deles, e dessa forma eles seriam empregados com maior sucesso, porque caso o irmão mais velho perdesse os 2 braços, ele seria inútil no trabalho. O Ketil adorou essa ideia porque não envolveria nenhuma violência, porém o servo deu um adendo depois, falando que eles deveriam ser espancados para aprenderem a lição. Então, por espontânea pressão de todos os membros ali presentes, o Ketil concordou em espancar o irmão mais velho 20 vezes como punição por eles terem roubado. Foi encarregado o trabalho de espancá-los para o Thorgil, e quando o Thorgil bateu pela primeira vez no irmão mais velho, o Ketil percebeu que seria impossível para ele sobreviver àquela sessão de
espancamento. Então o Ketil mesmo foi lá e espancou a criança. O tempo passou e o Torg e o Omar foram curtir a noite, enquanto seu pai ficou em casa. Foi nos mostrada a visão dele em casa e ele estava extremamente frustrado consigo mesmo porque ele nunca conseguiu espancar ninguém, ele nunca conseguiu utilizar da violência, que era uma lei nos vikings. Todos que não utilizassem a violência como meio para resolver conflitos eram considerados covardes. Então, aquelas lendas sobre o Ketil Punho de Ferro nada mais era do que mentiras criadas pelo próprio Ketil para mascarar sua identidade e fazer com que ele parecesse uma pessoa digna na visão dos vikings. Ele dizia tudo isso enquanto ele chorava para Arnhide e ficou implícito nesse momento que a Arnhide não era apenas criada dele, como também uma concubina. Dessa maneira também nós conseguimos perceber que o Ketil depende completamente da Arnhide para conseguir desabafar nesses momentos de tristeza dele. E foi assim então que terminou esse 7º episódio da 2ª temporada de Vinland Saga. Bora então o que eu achei do episódio. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar sobre o episódio foi o progresso da plantação que o Thorfinn e o Einar estão fazendo. Não só isso foi muito importante, porque já deu para ver que o trigo começou a brotar, ou seja, a plantação dele já está dando os frutos, mesmo com pouquíssimo tempo trabalhado, como também foi muito importante ver a evolução do Thorfinn, e mesmo que tenha durado mais ou menos 4 minutos do total de 20 minutos do episódio, ainda assim foi muito importante de ver, porque a gente já consegue perceber que ele já tá muito mais sociável, ele já tá muito mais à vontade com a presença do Einar e com a presença de pessoas como um todo. Ele já tá melhorando muito como personagem, e a maneira que o Einar convenceu ele a fazer aquela reza de maneira extremamente exagerada, justamente para parecer engraçado, mostra que o Thorfinn já evoluiu muito mais que a gente tinha esperado, inclusive do que tinha sido mostrado no episódio passado. O segundo ponto muito relevante que eu gostaria de comentar é sobre o código de conduta dos vikings, que foi trabalhado nesse episódio e também nos mostrou essa dualidade entre o que as pessoas esperam do Ketil e o que ele é de verdade. Um viking covarde nunca conseguiria ascender na hierarquia, porque toda a vida dos vikings, principalmente homens, é regrada na violência, desde os assuntos pessoais até os assuntos de guerra, e também na coragem do indivíduo. Como o Ketil odeia a violência e também é covarde, pensando na sociedade da época, então foi por isso que ele conseguiu ascender. Foi porque ele contou várias mentiras sobre ser o Ketil Punho de Ferro, ele criou uma lenda para si próprio, de maneira que as pessoas que realmente conviveram com ele na época que ele participava do exército passassem a confundir realidade com ilusão, e assim ele conseguiu construir uma reputação para ele e conseguiu ascender na hierarquia social e se tornar um dono de uma ilha inteira. Normalmente uma pessoa assim não conseguiria nada, mas ele foi extremamente inteligente e foi por esse motivo então que ele conseguiu melhorar na vida. O terceiro ponto, mas não menos importante, foi ver a fragilidade emocional do Ketil, que não consegue conviver com todas essas pessoas, juntamente com ele, que cede à pressão exterior de se mostrar uma pessoa muito violenta para que ele consiga ganhar espaço nessas interações sociais do dia a dia, mesmo que ele não seja, e a única pessoa que conhece a verdade é a Arnhide, que também nos foi revelado que não é apenas a serva pessoal do Ketil, como também é uma concubina, ou seja, ela também presta serviços sexuais à pessoa do Ketil. É muito interessante ver a dualidade que foi apresentada sobre o Ketil nesse episódio, porque em uma parte nos foi mostrado o quão gentil o Ketil é, o que é uma qualidade detestável para um homem viking naquela época, porém positiva para nós hoje em dia, enquanto que também nos é mostrado a fragilidade emocional dele, o lado ruim dele, no momento que ele está desabafando sobre a sua vida para sua concubina, que serve perfeitamente para nos demonstrar a humanidade do personagem que ele é. Esses foram os 3 principais pontos que eu gostaria de comentar sobre esse episódio, então eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês, então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!